Olha aí. E aí, meu irmão, boa noite. Boa noite, meu irmão. Meu amigo Bruno Rafael. Ele mesmo, tá me escutando? Tô lhe ouvindo muito bem. Exato. Agora sim. Meu irmão, deixa eu já aqui lhe desejar aí também uma boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui à Live Radar Profissões. Tá certo? Você que já esteve aqui comigo, né? O ano passado, né? E, e você foi o primeiro entrevistado, né? Eu Exatamente. Não Tive sei, a honra, não sei se você lembra, mas você foi o primeiro entrevistado aqui do lembro, projeto com certeza. Radar Profissões, né? E foi o primeiro aí a acreditar no projeto, né? A aceitar aqui o convite para estar comigo aqui. E para mim é um privilégio, é uma honra também, mais uma vez, estar te recebendo aqui, meu irmão, para a gente conversar novamente, né? Até Uhum. porque uma hora só de live, né? É muito pouco, né? Para a gente conversar sobre as profissões diversas e, em especial, mais uma vez aqui falando sobre, né? A profissão de bombeiro civil, né? E é Isso. hoje a nossa temática, né, o nosso querido Bruno, ele é bombeiro civil, né, e vai mais uma vez estar trazendo aí, né, novidades, está trazendo aí algumas outras situações que ele já vivenciou, né, aí na sua carreira, tá certo? E aí a gente vai conversar aqui, né, durante essa próxima hora, né, que nós temos aqui no Instagram. Mas não perder tempo não, meu irmão. Vamos. Seja bem-vindo novamente. Fique à vontade. Eu sempre deixo, né, esse primeiro momento para que o meu convidado ele possa se apresentar. É claro que muita gente que me acompanha aqui, né, também já me conhece, mas também pessoas novas que sempre chegam também para acompanhar. Então, fique à vontade aí. Fale aí o que você achar que você tem que falar nesse primeiro momento. Primeiramente, boa noite. Desde já agradeço pelo convite pela segunda vez agora. Eu fui o primeiro e vamos dando continuidade a mais oportunidade que tivemos. E eu sou grato a Deus porque estou sendo convidado para participar. Acho muito interessante e vou poder. Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas não conhecem, vão começar a conhecer. Eu vou até falar o seguinte, pelo tema que seria por trás da farda, né? A questão, né? Pela minha profissão hoje, porque hoje eu trabalho nela e é uma coisa que vai ser importante. E para todos que vão poder ver depois, quem for acompanhar, muito bom, muito importante. E o comentário que tiver aí, depois a gente vai respondendo. Beleza, meu irmão. Bruno, que é de Belo Jardim, né, Bruno? Você é pernambucano. Exatamente. Muito bem, meu irmão, muito bem. Muito frio aí em Belo Jardim. Essa época geralmente, né, começa um friozinho bom aí, né? Tá frio, tá frio. Aqui tá bem frio. Semana todinha bem fria. Olha aí, até pouco tempo, né, estávamos ali também em Belo Jardim, né? Foi. Agora estou de volta aqui à minha terra amada, João Pessoa, mas é, sempre com o coração aí grato, né, por esse período que eu passei aí em Belo Jardim. Fui muito bem recebido aí, em terras pernambucanas. Mas vamos lá, além do uniforme, o que ninguém vê na profissão de bombeiro civil, né? Eu combinei esse tema aqui com o Bruno e eu acho que dá para a gente tratar de bastante coisas aqui, trazer esse olhar, né? Porque às vezes as pessoas veem o bombeiro civil ali, né? Vocês ali com aquele fardamento, atuando ali, né? Em diversas situações, seja em festas, seja em eventos, seja também em locais fechados, como em shoppings, né? Shopping centers, enfim. Então, eu sei que tem muita coisa boa para a gente falar. E aí eu queria começar perguntando: quem é Bruno quando tira o uniforme? Essa é uma pergunta muito boa. Eu costumo falar o seguinte: quem é Bruno por trás do uniforme quando tira ele? Bruno é uma pessoa, é um cara de família, é um cara que gosta muito de estar com a minha família. Sou uma pessoa que não só eu costumo falar que eu não só vivo do trabalho, mas sim daquilo que eu gosto. Mas sou aquela pessoa que vou para uma atividade física, vou para uma academia, vou uma caminhada, gosto de tomar um café daquele bom. Sempre é bom a pessoa dar aquela saída para relaxar a mente. E assim, independente de profissão que a gente acaba.
buscando, querendo, sempre a gente pensa no meio de futuro, mas quando a gente tira, a gente realmente entende o que é uma pessoa quando a gente tem o conhecimento. É assim, algo que não tenho palavras, é bom demais. Eu sou aquela pessoa que gosta de viver, conhecer lugares, passear, andar. É assim, eu costumo falar o seguinte, eu sou tão acostumado a trabalho que às vezes eu nem sei se eu tenho, assim, se eu tenho uma vida fora a farda, mas todo mundo tem. Todo mundo tem aquela, tirou, tem aquele dia de lazer, aquele dia de descanso, dá uma relaxada, assistir um pouco e sempre também buscar o meio aqui de agradecer a Deus por tudo, porque se não fosse Deus a gente não seria nada. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus não botaria essa farda, ou seja, tudo é com a honra e glória dele. Tudo é por ele, e tudo é para ele. Verdade, meu irmão. Isso é interessante porque as pessoas às vezes veem o profissional, seja ele qual for, né? O bombeiro civil, mas qualquer outro. Mas a gente precisa entender que por trás daquela farda ali existe um ser humano, né? Com Que certeza. alegra, que se entristece, que tem seus problemas, tá certo? Que tem a questão familiar, né? A sua questão familiar, enfim. Então, é bom também a gente desmistificar um pouco isso, né? Uhum. Interessante, humanizar mais, né? Porque a gente vive um momento tão difícil, né, da sociedade, onde as pessoas não têm mais tido mais a atenção umas para com as outras, onde muitas vezes não há uma compreensão, né, das pessoas uma para com as outras. Então, esse lado humano de qualquer profissional, ele precisa ser levado em consideração, né? E tenho certeza que na profissão de bombeiro civil não é diferente, né? Não é diferente, porque a gente vê ali aquele profissional, ele está ali, né? E claro, ele vai acredito eu, né? Que ele vai com a intenção que não tenha nenhum tipo de imprevisto ali, né? Ninguém quer que Exatamente. aconteça um acidente, um incêndio, ou qualquer outra coisa, um afogamento, enfim. Né? Então você vai com esse espírito, né? Tomara que não aconteça. Mas se vier a acontecer, né? Vamos Você preparar. tem que estar ali preparado, né? Para muitas vezes ali socorrer alguém. Mas a gente vai falar ainda sobre isso aí. Vamos continuar, vamos continuar. Olha, o que mais mudou, Bruno? O que mais mudou na sua forma de enxergar a vida, né? Depois aí de se tornar bombeiro civil, foi que mudou. Rapaz, eu vou dizer de uma maneira bem complexa. É algo que eu costumo pensar o seguinte. Minha vida foi outra. Depois do curso, minha vida foi outra. Foi onde eu comecei a aprender a ter empatia, aprender a entender o próximo, porque não é fácil, aprender a ajudar. A gente que tem essa escolha de fazer um curso, que hoje em dia muita gente tem essa opção, não é simplesmente botar uma farda. Eu falo sempre, eu não boto uma farda. Eu coloco uma responsabilidade nas costas. Eu coloco sempre o amor da vida de alguém na minha mão. Ou seja, a partir do momento que a gente decide buscar conhecimento, buscar uma profissão, que hoje em dia tem muitas profissões, mas você realmente buscar aquilo, era algo que eu sonhava ser bombeiro militar, mas pela idade eu já não consigo, porque tem uma faixa etária de idade, mas eu sempre dizia, um dia eu vou procurar buscar ajudar alguém. E quando eu tive essa decisão de vou fazer curso de bombeiro civil, no início eu fizeram um curso, mas o decorrer mudou de uma maneira e hoje eu costumo falar, hoje eu vivo mais dessa área. Hoje eu aula, palestra, muita coisa. Hoje eu fico pensando, eu agradeço a Deus a escolha que eu tive. O passado me fez chegar ao presente. Foi uma coisa que eu acreditei muito, que é assim, tudo vai depender do quanto a gente se dedica. Hoje eu me dedico 100%. Hoje eu faço aquilo, realmente eu entendo o que é trabalhar com amor. Sobre a coisa fácil, nunca vai ser. Mas eu gosto tanto que, assim, o que é difícil se torna bom. Fácil se torna fácil. Tá difícil, vai estar fácil. Ou seja, não vai ser fácil não, mas bora fazer tudo, fazer acontecer, se tornar fácil. É isso aí, irmão. É isso aí, né? Sempre com esse pensamento positivo, né? A gente sempre tem que ter Sempre. esse pensamento positivo. Olha, você que me acompanha aqui no meu Instagram, você que também depois vai nos acompanhar. Hoje estamos recebendo aqui, né, nosso querido amigo Bruno Rafael, a esse bate-papo, nossa live Radar.
profissões, né? Então, você que é da área de bombeiro civil, fica ligadinho, tá certo? Demais. Porque, porque tem muita coisa boa ainda aqui para a gente conversar, tá certo? Eu vi aqui que alguém entrou aqui, né? A Karen, né? Então, agradecer aí, Karen. Acho, não sei se é Karen ou é Karim, né? Não sei, me perdoe aí se eu errei na pronúncia, né? Mas seja bem-vindo aí, tá certo? A nossa live. Vamos lá. A pressão que ninguém vê. A pressão que ninguém vê, tá certo? O que passa pela cabeça de um bombeiro durante uma emergência, Bruno? Eu vou falar sobre a minha experiência e de muitos outros alunos que se formaram, que trabalharam comigo, como também colegas de trabalho. Eu sempre escuto uma coisa que eu vivencio do mesmo jeito. A pressão é muito grande. Eu costumo falar o seguinte: a partir do momento que você está em um evento, ou tanto departamento público ou privado, você está pronto para poder atender, mas a adrenalina toma de conta. A pressão é grande, mas você, aquele detalhe, quando você busca, estuda, treina, se prepara, a pressão que tiver você faz. Ou seja, você só foca e chega naturalmente. Não adianta você se apavorar. É com calma, tudo é com calma. Na base da calma, na base do conhecimento, na base do treinamento, a gente se inicia e faz tudo da maneira, se torna simples demais. Ou seja, quando você tem o conhecimento, tem a experiência, acaba se tornando bem mais fácil. Eu falo sempre a alguns alunos que eu escuto bastante: "Eita, mas eu tenho medo, eu não sei como é, mas vai acontecer o que, pode acontecer o que, não importa o que vai acontecer. Você estudou, você se preparou, você chega, vai e faz acontecer. E a gente sempre se dedica da melhor maneira possível para poder sempre dar o melhor atendimento, sempre. Você vê, né, que é como a gente está conversando aqui sobre essa questão que ninguém vê na profissão do bombeiro civil, né? E eu creio que há uma pressão, né, uma pressão muito grande, principalmente em situações de emergência, né? Quando você vai Isso. prestar ali um socorro, seja num afogamento, seja num incêndio, seja até mesmo em outras situações, um desmaio, alguém que desmaia, enfim, eu imagino, porque, veja, as pessoas depositam ali, naquele instante, né, todas as suas expectativas em cima de você, né? Então, eu acredito que isso aí também é um peso, né? Muito grande. É assim, é um momento que você para muito para refletir, que eu penso o seguinte: alguém passou mal, alguém está precisando de ajuda, mas independente do que seja a situação, é só manter a calma, tranquilidade, chegar, saber fazer o que vai fazer, ou seja, não de qualquer jeito, mas sempre eu falo o seguinte: me preparei para isso, me dediquei para isso, me esforcei para isso. É só chegar com tranquilidade, a gente faz tudo se tornar bem feito, dinâmico, e a gente vai fazendo da melhor maneira possível. Sempre. Muito bem, né? Agora, eu vendo você falar aí, ficou, eu me coloco um pouco no lugar, né, do profissional, porque eu sei que às vezes nem sempre todo mundo tem essa, vamos dizer, essa sua maturidade, né? Essa sua maturidade para agir dessa forma, né? Porque às vezes o desespero de quem está ao redor acaba também contaminando você, e você precisa entender que o principal é tirar aquela pessoa daquela situação, né? É, é, é de alguma forma ajudar para que aquela pessoa ali ela não chegue, né, ali porque ninguém quer, né? Um óbito, né? Ou algo, né? Então, assim, eu vejo muito essa coisa muito forte, né? Do bombeiro civil. É assim, tanto eu costumo falar o seguinte: tanto o bombeiro civil, que ele é formado há um tempo ou recente, é, toda e qualquer situação é algo a se prestar atenção. Ou seja, primeiro a gente pensa antes de agir, a gente tenta refletir e sempre se colocar no lugar daquela pessoa. Eu sempre faço o seguinte: todo evento que eu participo, sempre eu penso de uma maneira bem mais complexa. Eu estou aqui, estou pronto e preparado. Eu espero que nunca aconteça, mas se acontecer, manter a calma,
saber que aquela pessoa que ela vai estar lá, ela vai ter o suporte, todo o suporte necessário, e independente de qualquer circunstância, ela vai sair bem porque a gente se prepara para isso, a gente estuda, se dedica, faz o que for possível para poder tirar daquela zona de risco ou desconforto, tentar acalmar ela, tentar explicar ela que ela vai sair bem, vai sair para o devido lugar onde realmente ela vai ser bem tratada. A gente pensa da melhor maneira possível. Massa, meu irmão. Agora, vamos avançar. O que todos deveriam aprender, né? Dentro desse contexto que a gente está falando? Qual o conhecimento básico, né? Na sua opinião, de emergência, todo cidadão deveria ter? Rapaz, hoje em dia eu costumo pensar de uma maneira bem mais ampla e aberta. Todos, sem exceção, uma das coisas que é muito importante que toda pessoa poderia ter hoje, todo o ambiente, sem exceção, hoje em dia, é conhecimento básico de primeiros socorros. É algo que eu vejo, os ambientes que eu vou, muitos deles, eu vejo uma deficiência de pessoas que não têm o conhecimento. Lojas, escola, tem muitos que tem, mas ainda tem, hoje ainda há uma deficiência muito grande para vários ambientes. Hoje nas lojas que eu costumo frequentar, muitas delas tem pessoas, tem profissionais, mas tem pessoas que não têm o conhecimento. E sempre eu escuto alguma pessoa falar o seguinte: e se acontecer uma pessoa chegar a ter um desmaio, chegar a ter um infarto, chegar a ter um ataque epilético, o que é que eu tenho que fazer? Me perguntam muito. Aí eu sempre falo o seguinte: o que é que você poderia fazer por você? Se nesse momento precisasse alguém que fosse fazer isso aí, o que é que você faria? Aí sempre as pessoas, não sei, não sei. Aí eu digo, aí é onde o momento que eu mais penso, o porquê não buscar. Não é simplesmente você negligenciar, mas é um suporte básico. É simplesmente o básico vai fazer tudo se tornar bem feito. Só o básico é muito bem feito. É uma das coisas que eu mais questiono e procuro muito sobre essa parte. É tentar repassar o máximo de conhecimento possível para pessoas, para o leigo. Ou seja, para o leigo não ficar sem saber o que fazer. Com o básico se torna algo que pode ajudar de uma maneira mais simples possível. E pode dar o total suporte. Aí, Bruno, dentro disso, assim, tem uma curiosidade minha. Dentro do curso básico, né? Vamos partir do básico. O que é que eu vou ver, certo? Dentro desse curso básico? O que é que eu, como cidadão, me interessa em fazer o curso básico de primeiros socorros? O que é que vai ser repassado para mim de conteúdo? Pronto, é o seguinte, quando eu falo sobre um curso básico, ou seja, uma pessoa que tem uma curiosidade de fazer um curso, por exemplo, ele vai entender sobre várias situações, assim, são diversas, tanto na parte de combate a incêndio, quanto na parte de APH, ou altura, espaço confinado, ou seja, toda pessoa que procura fazer o curso, ela vai entender o que seguinte, vai em situações. O ambiente que ela vai entender sobre o ambiente que ela trabalha, como diversas situações que ela possa estar. Eu costumo falar o seguinte, muitas das vezes quando eu vou ministrar uma palestra, eu escuto sempre uma pergunta que é bem comum. Mas é difícil. Mas é muita informação. De fato é muita informação, mas o que para você se torna difícil para poder ajudar alguém? O que você realmente necessita para poder ajudar alguém? O que é importante para você poder você ajudar alguém? Que hoje, no mundo que a gente está hoje é muita coisa acontecendo. É muito jovem chegando a passar mal, crise de ansiedade, um infarto, tem tantas coisas, um engasgo, hoje é uma coisa que é muito comum pessoas se engasgar e às vezes tem uma pessoa do lado não saber como reagir, ou seja, como é que eu posso fazer para ajudar alguém? E é coisa simples. Eu costumo até no meu Instagram postar e publicar situações simples que pode ser feita, ou seja, é o básico com qualidade que pode chegar a se tornar salvar uma vida. Tem pessoas que, por não ter às vezes a oportunidade de fazer o curso, mas uma palestra, às vezes uma palestra é tão importante o quanto, ou seja, para a pessoa fortalecer nem conhecimento e aprendizado para poder usar quando for necessário. Legal, meu irmão. É bom saber, porque às vezes você ouve o básico e acha que é aquela coisa rasa, né? É aquele curso e não vai oferecer tanta informação. E pelo que você está me falando aí, né? Você faz, mesmo você fazendo ali o básico, mas você consegue extrair, né, muita informação, muito conteúdo, tá certo? Então fica aqui, né, a dica aí para para quem quiser realmente ali se aprofundar mais. Então você pode já começar pelo básico. Ah, eu não quero ser um bombeiro civil, não tem problema, né?
Mas você pode ali, claro, fazer um cursozinho básico de primeiros socorros, né, para você poder pelo menos saber o mínimo ali, como você bem frisou aí, porque às vezes a gente acha, isso aí não vai acontecer comigo. Aí é que a gente se engana, né? Quantas situações, né, a gente não vê acontecendo aí, né? As que são noticiadas ou não, né? Com criança, com pessoas adultas, com idosos, tá certo? Recentemente, eu teve uma pessoa da minha família, né, que se engasgou, tá certo? Uma pessoa já de idade, idosa, tá certo? E ela se engasgou com uma espinha de peixe, né? Comendo peixe ali e acabou se engasgando e realmente quem estava por perto lá com ela não soube muito o que fazer, tá certo? Então, o que veio na cabeça era as coisas que a gente ouve, né? Ah, bota farinha, né? Joga um pouquinho de farinha, essas coisas, né? Não é indicado. Bota o que não é indicado. É, e assim, muitas das vezes é questão o fator que a pessoa apresenta aquela reação faz quem está do lado, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso fazer? E que maneira eu tenho que fazer? Isso é algo que é bem decorrente. E é uma das coisas que eu mais hoje em dia eu tenho feito palestras sobre essa parte. São várias coisas que eu abordo e uma delas é desengasgo, que é um muito decorrente, ou seja, são situações que criança, jovem, adulto, pessoas de terceira idade, não importa qual seja a pessoa, mas a gente tenta passar da melhor maneira que possa a pessoa poder entender e poder compreender como é que isso é feito. Aquele detalhe, o básico se torna bem feito quando você faz com qualidade. Muito bem, meu irmão, é isso aí, é isso aí. E, Bruno, quais são os erros que as pessoas mais cometem em situações de risco? É o seguinte, eu penso de uma maneira assim, em uma situação de risco, ela comete bastante quando ela não é segura no que faz. E até assim, tanto um profissional quanto um leigo. Querer agir quando não sabe, quando ele em si não sabe o porquê ou como é que pode chegar o resultado. É algo que assim é decorrente, muitas pessoas ela pelo o momento de tentar querer ajudar, acaba atrapalhando. Ou seja, ela pode se tornar um risco. Nem sempre tudo a gente vai fazer. Eu costumo falar assim, não sei como é que sai. Calma, peço ajuda. Algo que eu aprendi. Peço ajuda. Se eu não sei, peço ajuda. Se eu sei, também peço ajuda. Quando a gente sabe e pede ajuda, se torna mais fácil que a gente orienta a quem não sabe poder dar um apoio e fazer com que tudo a gente resolva a situação. E quem não sabe, velho, peça ajuda. Não adianta você fazer uma coisa se você não sabe. Para você não prejudicar mais a pessoa que está precisando, ou até mesmo você também não ser uma próxima vítima. Eu penso dessa maneira. Ou seja, eu faça com segurança. Pense antes de fazer. Cara, ultimamente, né, no seu dia a dia de trabalho, né, naquilo que você tem vivenciado, né, na prática, quais são as situações, assim, que você tem mais visto hoje, né, e que tem se tornado rotineira, e que mesmo com as orientações, mesmo com tudo que a gente tem hoje aí, rede social, né, as pessoas, mesmo com esse conhecimento sendo repassado, mas algumas coisas de vez em quando acontecem, né? Na tua diária aí, naquilo que você tem vivenciado, o que é que você tem mais visto assim? Eu costumo observar o seguinte: conhecimento todo mundo tem. Assim, hoje tem um mundo da rede social que tudo que a gente quer tem. Tudo, sem exceção, mostra pra gente. Mas tudo vai depender, eu vejo o fator seguinte: o que é que eu posso fazer, eu sabendo, para evitar um dano? O que é que eu posso fazer para poder evitar algo chegar a ficar complexo? Para o profissional, eu costumo pegar um pouquinho pesado no seguinte: o profissional ele estuda, ele treina, só qual é o diferencial? Ele não continua buscando, ele não continua vendo qual meio que ele pode melhorar cada vez mais. Lembrar que a área da saúde, essa área com bombeiro civil, é uma das áreas que mais muda. Ou seja, até o momento que quando eu comecei a fazer o curso, eu entendi que ia mudar, mas eu vejo a decorrência do quanto chegar a mudar, de uma maneira assim, que é inexplicável, muda constantemente. Isso tudo, o profissional ele tem que estar preparado para ser aquela pessoa que um passo à frente.
que é que eu posso fazer para ser melhor? Que a gente faz hoje, mas ainda quero melhorar mais amanhã. Eu tô amanhã, eu quero ficar melhor mais ainda amanhã. Não quero ser o bom de tudo, mas eu quero fazer o meu da melhor maneira possível, que possa ser melhor ainda, que eu evite o erro. Que erro não deixa de ter. Por isso que aí envolve o treinamento, envolve a questão do buscar o conhecimento, envolve a questão do se atualizar. Tudo é um envolvimento. Tá? Se você não tiver a dinâmica de buscar, você vai ficar por trás. Você vai ficar acreditando, eita, era assim, eita, era desse jeito. Ou seja, o erro muitas das vezes é porque é a falta do profissional que ele não tem o interesse em buscar uma atualização, buscar um meio que é mais fácil, como pode ser melhor. É só ficar naquela zona de conforto. Isso é o que faz chegar a gerar o erro, chegar às falhas, ou aquele detalhe, o relaxamento, que é um outro fator que é bem comum, ou seja, ficar na zona de conforto. É, em termos das pessoas leigas, Bruno, Sim, você frequenta aí, porque o bombeiro civil ele frequenta vários ambientes, né? Desde festas, enfim, são vários ambientes que o bombeiro civil ele pode estar presente. O que é que você tem visto, né? Assim, em relação às pessoas, não os diga. profissionais, mas as pessoas em si, os erros que as pessoas têm cometido mais. Bom, pronto, uma coisa que é importante do leigo viu o acidente ou presenciou alguma coisa, se você não sabe, aprendi uma coisa, você não sabe, não toque. Não toque. Faça o seguinte, você que tem o celular, pegue e ligue para o socorro. Não adianta a gente fazer quando a gente não sabe. Ligue para o socorro que você é orientado. Ou seja, tanto na triagem, quando a gente liga para o SAMU, bombeiro, não importa qual departamento, ele sempre vai orientar como está o estado do paciente, o que ele está apresentando e como é que está o ambiente. Velho, você viu isso aí? Ó, é seguro para mim fazer alguma coisa? Eu sei fazer? Não sei. Não sei fazer, ó. Liga para o SAMU, liga para o bombeiro, explica a situação no qual o paciente está te apresentando. Ó, ele teve um desmaio, não sei o que fazer, não. Ele pegou, acabou de ter um ataque epilético. Eita, tá lá se debatendo, o que é que eu posso fazer? Assim, como as redes sociais hoje em dia, ela demonstra de uma maneira bem complexa, eu tenho que pensar de uma maneira de o que é que eu posso fazer para me poder minimizar o dano daquela pessoa que está lá passando mal. Se eu tiver o medo, porque acreditar ali, o medo também é uma coisa, é um fator que atrapalha bastante. Medo da insegurança que ele não sei fazer. Não sabe, liga. Não sabe, ó, deixa eu buscar uma ajuda. Como eu não sei fazer, eu não posso chegar e tocar em alguém sem, pô, não sei fazer isso aqui, eu vou mexer jamais. E uma coisa que eu vejo com muita frequência, eu escuto bastante, tá? Eu tive um parente que teve uma convulsão, escuto bastante. Teve um parente que teve um desmaio, mas na hora eu fiquei todo desesperado. Não, véio, calma, ó, respira fundo, tenha calma, veja como é que tá a situação. Ó, eu não sei não, ó, liga para o SAMU, tenta ligar para ele, diz o que tu fala, o que tu chegou a ver, que ele vai poder te orientar na hora. Ou se não, se você tiver um amigo, um parente que seja um profissional da área, liga para ele que ele vai te encaminhar, direcionar o que pode ser feito. Eu digo porque eu escuto e recebo muita ligação sobre isso. Uma mensagem, uma ligação, ó, meu parente tá aí, só o vizinho tá desse jeito. Demais situações eu sempre oriento, ó, pessoal, calma, ó, faz isso, faz aquele ali, o profissional sempre vai orientar. Ele não precisa nem estar presente, só em orientar já é algo que ele pode ajudar bastante. Ou seja, é o buscar ajuda. Isso é o que se torna algo que o leigo ele deixa de fazer aquilo que não deveria. Muito bem. Agradecer aqui a Clécia Martins, está aqui acompanhando. Deve ser aí é, sua amiga, né? Deve estar aqui acompanhando aqui, justamente. Oi? Exatamente. Muito bem. Obrigado aí, Clécia, pela sua participação aqui. Agradecendo aí você que está entrando aí. Hoje nós estamos entrevistando aqui o Bruno Rafael, bombeiro civil, né? Mais uma live, Radar Profissões. Nós temos feito aqui diversas lives, temos entrevistado diversos profissionais, tá certo? E eu quero, desde já, tá bom? Dizer que todos que aqui já entraram ou vão entrar depois serão sempre bem-vindos, tá bom? A esse momento aqui que é a nossa live Radar Profissões. Bruno, qual foi a última situação aí que você passou aí como bombeiro civil de emergência? Conta aí pra gente qual foi e como foi que você se sobressaiu, né, nessa situação. Eu tive uma recentemente, eu acredito que faz uns 15 dias mais ou menos, eu estava em um evento na cidade de Lagedo, e uma mulher, ela tinha, provavelmente, ela tinha minha altura, 1,70 m, embriaguez, ou seja, excesso de álcool sobre o corpo,
estava extremamente bem desorientado, não sabia o que falar, junto com os colegas, tanto do SAMU quanto bombeiros civis, a gente simplesmente, eu costumo falar o seguinte, em evento é algo bem complexo, existe barulho, existe o espaço, existe a condição, existe um ambiente que vai ajudar ou não vai, que é algo que a gente tem que estar preparado. A gente observou, chegou até o local que foi chamado, a gente foi tudo passado por rádio, fomos chamados até o local e chegou lá, só colocou a vítima na prancha, uma pessoa já um pouco grande. Eu até questionei com os meninos que, pelo local que a gente estava, era uma certa distância. Aí eu sempre falo o seguinte: o profissional tem que estar preparado até o físico. O físico é uma coisa extremamente importante, porque foi uma certa distância, a pessoa era um pouco grande, pesada, bem pesada. Um dos colegas, que foi um colega do SAMU, ele olhou para mim assim, ele fez: rapaz, será que a gente vai chegar lá? Quer dizer, lógico que a gente ia chegar, mas pelo tamanho da pessoa, cansada, a gente fica e sai por volta de meia-noite, porque sempre é evento, a gente tem que entender que existe um horário que é bem esticado. Ficar até as 2, 2h30 da manhã não é fácil. A gente tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, porque é um ambiente que você tem, é propício para diversas situações. E assim, foi rápido, muito ligeiro, a gente chegou, foi uma resposta rápida, chegou no momento, botou a vítima na prancha e levamos até o ponto de apoio, que estava o SAMU lá para poder fazer o socorro, e ela de imediato ela já foi transferida para o hospital. Cara, são situações como essa, né? São situações comuns aí do dia a dia de um bombeiro civil, né? E isso vai aumentando de acordo com também os períodos do ano, né? A gente tem agora o período, principalmente agora no Nordeste, né? Que são as festas juninas, né? Onde acredito eu que há um aumento de ocorrências, né? Extremo. Eu até fiz uma postagem recentemente sobre o bombeiro civil que foi trabalhar pela primeira vez em um evento, e agora nesse mês de julho, que são as festas na toda a região aqui daqui próximo à cidade, ou seja, tanto na cidade como no sítio, independente do qual lugar, mas festa junina é algo que tem com muita decorrência. E eu fiz até um feed sobre relação qual o comportamento de um bombeiro civil para se trabalhar, como é que ele tem que estar preparado, o que é que ele tem que pode chegar a ver, não o que ele vai ver, que ele vai ver de tudo, ele está preparado para tudo, mas como é que ele pode agir, para evitar até ele não se perder nem ser tomado de conta do medo. Que é assim, as primeiras vezes é algo que fica todo aquela ansiedade, mas calma, vai com calma. Não é igual uma sala de aula que a gente não vê nada, mas na festa é o barulho, é, é o, é o terceiro, que é aquela pessoa curiosa que quer ajudar, mas quer atrapalhar porque está embriagado. São situações que você fica meio, se posiciona no seu lugar, chega e tente ver da melhor maneira possível para poder você facilitar e tirar aquele risco do seu ambiente. Ou seja, tirou o risco, o resto você faz tranquilo. Olha aí, dicas valiosas, importantes aí, para você guardar, né, e, claro, colocar em prática. Bruno, você falou aí no momento anterior do seu sonho, né, de primeiramente ser bombeiro militar, né? Você disse esse era o seu sonho. Qual é a diferença? Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, né? A diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar, né? Onde é que está aí as diferenças? Pronto, vou explicar um pouco essa parte. A diferença entre bombeiro militar para bombeiro civil. Bombeiro militar. Bombeiro militar, ele é pelo Estado, certo? Que o bombeiro civil é municipal. Bombeiro militar, ele é um preparo, que eu costumo falar o seguinte, ele é um preparo contínuo. Ele é aquele pessoa ativa que ele está 24 horas sob um plantão e diversos treinamentos mais específicos, tanto quanto o treinamento quanto em até conhecimento. Bombeiro civil já muda um pouco. Ele é municipal, bombeiro civil ele é plantonista, ou seja, quando ele consegue ou tem as sugestões de evento, sempre em período de festa, ou festa, ou até algum evento particular, sempre alguma coisa que envolve assim, hoje pela lei municipal, todo evento há uma necessidade de bombeiro civil. Também envolve a questão de empresa, escola, só não é tão complementado, só não tão assim, aplicado da maneira que deveria. Hoje tem lugares que envolvem bombeiros civis em vários lugares.
presenciei muito que é em piscina, tenho presenciado bastante, muitos colegas que estudaram comigo, outros que eu já ministrei, hoje estão trabalhando em piscina, vejo muito em empresa, alguns entre outros, às vezes alguns serviços em colégio, é uma demanda assim muito diferente. O bombeiro militar ele vai sempre prestar serviço para o Estado, ou seja, é algo que a remuneração é uma pessoa que ela é concursada, passa no tanto uma prova intelectual, uma física, uma psicológica e se torna um bombeiro militar. Ou seja, tem até a questão da faixa etária por idade. Por esse motivo que eu não consegui, porque a minha idade já passou do limite. Aí eu, nesse decorrer, eu pensei, ok, me preparar para bombeiro civil, isso é, antes de tudo isso aí eu já me tinha me formado. Ou seja, já fui bombeiro civil há 11 anos, tenho essa formação há 11 anos, e sempre eu corri atrás. Não é que 11 anos para cá no fiz a prova. Eu tentei muitas e muitas vezes em fazer o concurso bombeiro militar, só que até o momento eu não consegui passar. Ou seja, exige mais preparo. Sempre aquele detalhe, é um preparo bem a mais, bem mais específico. E a diferença também com relação ao conhecimento. O bombeiro militar, eles têm muito mais ferramenta, muito mais recursos e muito mais treinamento do que o bombeiro civil. Por quê? O bombeiro civil ele tem um conhecimento básico, limitado, porque tem situações feito um acidente de veículo, por exemplo, em ferragem, quem vai retirar o bombeiro militar, não é o civil. O civil, ele nem tampouco ele também tem um treinamento específico para isso, é um treinamento à parte. Aquático também tem situações que nem todo bombeiro civil ele é preparado ou tampouco ele consegue trabalhar em evento aquático, ou seja, em ambientes aquáticos. Às vezes é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de resistência, que o militar ele é preparado na resistência para isso. É tão provável que eu fiz até um curso específico há alguns anos, que eu também me tornei um guarda-vida, ou seja, aquele profissional que além dele atuar em evento, eu posso também atuar em praia, em piscina. Isso tudo ia depender da minha necessidade, aonde eu queria me preparar. Tudo foi questão de preparo, ou seja, tinha a oportunidade era me preparar, mas assim foi o decorrer do tempo que eu vim entender que eu não ia deixar de fazer o que ele faz. Eu ia ter um conhecimento bem à parte, mas eu poderia fazer muitas coisas que ele faz. E hoje em dia eu vejo que assim, tudo é a necessidade e a demanda daquilo que vem para a gente. Aí assim, eu vejo um detalhe. Se uma pessoa que ela tem a vontade, tem a idade, velho, fácil, que é algo que você não vai se arrepender. Eu, como bombeiro civil, há 10 anos, ou melhor assim dizer, há 11 anos, e até hoje eu não me arrependo. Foi a minha melhor decisão quando eu tentei buscar em conhecimento para me poder atuar e entender. E hoje eu vivo da área, ou seja, eu corri tanto atrás, sonhei tanto, de um dia eu vou chegar, e aonde eu cheguei hoje foi tudo do fruto do passado, ou seja, foi um processo que recorreu anos, e tanto de preparo quanto de treinamento. Que legal, meu irmão. Bruno, é, sou bombeiro civil, né? E vou atuar, né? Seja lá em festa, ou no show, ou no shopping. Quais são os equipamentos obrigatórios que o bombeiro civil ele tem que ter ali, naquele momento que ele está atuando? Existe alguma coisa assim que é obrigatório? Sim, eu costumo sempre orientar todo bombeiro civil, quando vai trabalhar em evento, ele tem que entender, tem que ter kit, tanto ele tem que ter EPI, como ele tem que ter tanto equipamento coletivo quanto equipamento individual. Vou falar os individual e logo após os coletivos. Individual, sua luva, ele tem que estar paramentado, ou seja, com seu fardamento para se identificar e da maneira correta. Ele tem que estar com soro, gases, atadura, que também ele se torna coletivo e individual, porque você é seu e também usa junto com seus colegas. E outra coisa que tem que ter, que é algo coletivo que todos usam, é a prancha de resgate. Ou seja, é algo que você vai trabalhar, vai prestar serviço em algum lugar. No meu início foi assim, foi uma necessidade que eu tinha. Para a gente ter, quando é no início, não é fácil, mas foi investimento, foi junto com a turma, é uma turma que se envolve para querer ajudar alguém a gente fazer de tudo, ou seja, quer o evento tem que ter recurso. A gente buscava na escola onde a gente se formava, com o decorrer do tempo foi crescendo e a gente mesmo comprava o material para poder usar, porque sabia a necessidade e a demanda que ia ser. No início foi bem complicado, mas a gente entende qual era a necessidade. O que é que a gente tem que buscar mais? Equipamento, vamos correr atrás. Treinamento, vamos buscar. Capacitação, vamos ver aonde e qual meio que a gente pode chegar a ter tudo isso aí. E assim, é algo que você tem que estar preparado. Equipamento individual, equipamento coletivo, conhecimento são necessários. E você, assim, saber do ambiente que você está, onde você vai trabalhar, o que é propício. É propiciar o quê?
EPI já é essencial, mas o que é propício? É saber, de acordo ao ambiente que você está, quais as necessidades dos EPI. É lembrar que assim, EPI é essencial para tudo. Qualquer situação, a gente tem que ter o EPI, não importa qual. E o EPC, você disse que ia falar do EPC, falou? O EPC que seria equipamento, perdão, o Equipamento de proteção coletiva, né? coletiva, que seria mais ou menos, se eu estou num ambiente e todos vão usar, tem coisas que a gente pode chegar a usar, seria o cinto de altura, por exemplo. Se eu estou Sim. num ambiente e é um resgate em altura, não tem outra, tem que ter, que é algo que usa bastante. Também tem o do respirador, se for no incêndio, por exemplo, é algo que você vai usar, usou. Mas tem uma diversidade, assim, é uma quantidade imensa que existe. Tem locais que tem locais que não tem, mas é coletivo, você tem que estar preparado. E evento tem, dificilmente. Ou melhor, a pessoa quase nunca usa. O que é que faz na hora de evento? Sempre tem o bombeiro militar lá. A gente consegue ver o quê? Mais uma empresa, departamento empresarial, sempre tem, mas nem sempre o bombeiro civil ele pode usar. Às vezes tem que ser o funcionário do local que seria um brigadista, que é onde ele é treinado, que eu faço esse treinamento, eu sempre vejo o bombeiro civil me perguntar, mas todo equipamento que está na empresa a gente usa, mas de cara quem geralmente usa é o brigadista e não o bombeiro civil. Tem que priorizar eles que estão lá, sabem mais sobre o material, sabem mais do produto e faz. Já o bombeiro civil ele é o meio termo, é aquele que dá o apoio, é aquele que ajuda sobre as necessidades do que vai ser preciso no ambiente. O brigadista ele está mais ligado a combate a incêndio, não é isso? Não. De maneira geral, tudo. Ele faz tudo. Ele faz o mesmo treino, ele faz o mesmo que um bombeiro civil, só que em empresa ele ainda aplica muito mais. Ele é aquele cara que ele é mais ligado. E o bombeiro civil em empresa às vezes é o que ele não é aquele que fica na parte fabril, a parte operacional, e sim ele fica em um ambiente feito tipo um ambulatório, onde fica o técnico, o enfermeiro e o médico. Ele fica dando apoio muito nessa parte. O bombeiro civil geralmente quando ele é empresarial ele fica em um ambiente que proporciona o quê? Uma perto de segurança, onde fica o acúmulo de pessoas da segurança. Já o brigadista ele fica na parte operacional, ou seja, quando há necessidade ele é o primeiro a chegar. Aí quando pede o apoio, vem o bombeiro civil, que ele depende da situação, ele vai, nem sempre. Tem ambiente, tem algumas empresas que não têm essa autonomia de liberdade, porque não conhece o ambiente como deveria. Ele tem um treinamento, mas nem sempre ele pode chegar a ficar de linha de frente. Entendi, entendi. Irmão, me diz uma coisa, a profissão de bombeiro civil hoje no Brasil, ela é regulamentada? Sim. Ela é regulamentada, não é isso? Para quem tem curiosidade, para quem quer entrar na profissão, qual é mais ou menos a média salarial, né, de um bombeiro civil? Eu costumo falar o seguinte, eu não boto média salarial. Eu penso o seguinte, é muito de empresa a questão de contrato. Eu não, até o momento eu não cheguei a ver, eu não conheço, tem aqui a empresa Moura, hoje ela tem paga terceirizado para prestar serviço. Eu não sei no momento quanto é, porque tudo vai depender da empresa. Existe não um teto salarial, existe uma validação de valores de acordo com a média que existe, um valor mais muito por estado. Que o estado de Pernambuco é diferente do estado de São Paulo, porque eu estive presente lá e é um salário intermediário, mais ou menos, pelo que eu entendi, ela chegava a ser até R$ 3.300. Isso aí já no estado de São Paulo. Aqui já seria muito da empresa, vou intermediar 2.500, 2.800. Eu acredito, pode ser que seja para mais ou para menos. Entendi. Então, a média, pelo que você falou aí, até a distância não é muito grande, né? Assim, 3.300 em São Paulo, aqui mais ou menos onde você falou, Pernambuco, 2.500, 2.800. Em É, termos aí se você for fazer essa comparação, né, não tá a não, discrepância não tá grande, né? e assim, também tem uma questão que empresa, nem toda empresa ela chega a ter esse serviço ou querer serviço. Hoje em dia é muito mais fácil eventos do que empresa. É muito assim, nem toda empresa ela ainda favorece que não. É lei, assim, hoje ainda é uma briga muito grande sobre essa parte. Muito mais fácil o cara que se forma hoje, o aluno ou uma mulher fez o curso, quer se especializar, quer tentar, ele sempre vai conseguir. Primeira coisa que ele vai tentar na hora, ele vai conseguir eventos, ou seja, é um outro evento. Com o decorrer do tempo, ele pode ter a capacidade de chegar no shopping, uma empresa, isso vai depender do interesse da pessoa. E também, assim, tem aqui em Caruaru,
Tem, e lá, eu não sei o valor lá, mas a última vez que eu tinha visto era R$ 2.200 o valor que era lá. Que até eu tentei botar meu currículo, mas acabei me deixando para lá, me arrependendo, porque eu achei que era mais favorável ficar por aqui, continuar nas minhas aulas. Mas tinha vontade de ir, né? E, Algum... assim, hoje eu, por também ser instrutor, ou seja, acabar ensinando tanto a técnica de enfermagem, quanto também ensino a brigadista, a bombeiro civil, a socorrista, a minha intermediação de instrutor acabou me tornando uma pessoa que mais influente para poder ensinar. Eu não cheguei ao ponto, não, vou querer ficar somente na área. Eu acabo, além de ser bombeiro civil, socorrista, guarda-vida, sou instrutor, sou acadêmico de enfermagem, foi uma coisa que envolveu muitas informações sobre a saúde, ou seja, sei uma e sei várias outras cadeiras. Bem, a galera que tá chegando aí, né? Algumas pessoas chegando agora. E agradecer aí, todos que estão aí entrando aqui na live, participando. Ó. Tô vendo aqui um colega, amigo, Laércio, né? Lá de Canindé, no Ceará, né? Entrando aqui agora. Abraço, Laércio aí. Trabalhamos juntos ali em Canindé. Olha, muito bom até aqui, Bruno, nosso bate-papo, né? Muita coisa boa, né? Você já trouxe aqui pra gente. Você tocou agora num assunto aí, e foi a questão de ser instrutor, né? Você agora também está atuando, né, como instrutor, né, Isso, e entrou para exatamente. o time dos professores. Entrou para o meu Exatamente. time, o time dos professores, tá certo? Então, como é que tá sendo essa experiência, cara, para você acredito que esteja sendo algo novo para você, né? Apesar de que você já palestrava, tudinho. Mas como é que está sendo esse momento também para ser instrutor, para agora estar mais na área do ensino também, né? Para mim, ser instrutor é algo que eu agradeço e sou muito gratificado a Deus por isso aí, porque não imaginava. Eu iniciei com as palestras, que é onde eu tive o prazer grande de conhecer você em uma delas, no Senai. Foi uma coisa que Riel me conheceu, me procurou, queria, e também buscou para mim crescer assim, já vai dar palestra lá. Eu fui, ia com medo, porque meu sentido era entendia, gostava, ou melhor, gosto, entendo e sabia, mas era muito inseguro, tinha medo de errar, tinha medo de gaguejar, tinha medo de não crescer. E eu vim entender que aquele detalhe só bastava iniciar. Hoje, eu costumo falar, é uma porrada de aula, é uma porrada de informação e de treinamento. Graças a Deus, agradecer a Deus todo santo dia, porque sabe, me acordo já pensando no que vai ser, ou seja, me preparo para muito conteúdo, muita informação. Ser instrutor é algo de grande responsabilidade. E saber que hoje eu ensino empresas, ou seja, Nato, Palmeiron, já fui para a Ferreira Costa, teve Asa Branca, que ainda continua indo, e outras empresas que já surgiu já para mim, sempre se dá a instrução de tanto na parte de combate a incêndio, que nem pego muito, que geralmente é uma pessoa que é com isso aí, que é o Tenente Arruda, mas também eu vou na parte de APH, espaço confinado, altura, ou seja, diversas informações que acabo tendo que buscar e absorver para me repassar. Eu boto como uma grande responsabilidade. Ser instrutor para mim, ou seja, ser professor, é a coisa mais difícil que tem, porque sabe que você vai ter que se preparar muito mais para poder repassar para alguém, que fácil não é. É como você disse uma vez, a gente estuda muito, e realmente estuda bastante, é se dedicar ao 100%. É sair da zona de conforto para crescer. É isso aí, eu sou meio suspeito para falar do assunto, né? Porque estou na ativa, né, na sala de aula, mas realmente a educação é um mundo encantador, né? A gente entra realmente e a gente vê como é encantador. É bem verdade que tem as suas dificuldades, como qualquer outra profissão tem, mas a gente poder, no final das contas, né, ver ali, né, jovens Isso mesmo. ou adultos, enfim, né, pessoas que lá na frente ali depois lhe agradecem por aquele conteúdo que você passou, né, e de repente você vê alguém ali na frente se formando. Então isso realmente alegra, né, quando a gente realmente, de alguma forma, a gente ajuda, contribui, né, com a formação profissional, com, com o conhecimento, né, do outro. Isso é muito gratificante, né, para quem está realmente aí nesse ramo da educação também, tá certo? Olha, vamos adiantar aqui, vamos adiantar, tá certo? Para a gente conseguir aqui vencer todos os tópicos. Agora chegou a hora do teste do bombeiro, que é aquela resposta rápida, tá Vamos certo? lá. Eu vou falar, fazer a pergunta,
e você vai responder de forma rápida, apenas se possível com uma palavra, certo? Vamos lá. Café ou energético? Café. É. Olha aí. Planejamento ou improviso? Planejamento. Olha aí. Difícil fazer planejamento, tem que ser. Se bem que na profissão de bombeiro civil, Muito improviso tem. muito Muito. improviso também, né? Necessário. Eita. É, coragem ou preparo? Preparo. Coragem pode se dar mal. Nem tudo é a coragem, tem que estar preparado. Tá vendo aí? Treinamento ou experiência? Essa daí eu vou lhe dizer o seguinte, eu sei que é uma palavra só, mas treinamento é a base de tudo. Treinamento. Treinar, treinar, treinar constantemente. Experiência vai fazer você evitar o erro. Errou, tentar não errar mais. O treinamento é que é o que mais fortalece. Treinar, 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 treinar até falhar. Ou seja, treinar, treinar, treinar para não falhar. Treina, treina para não falhar, porque ainda a gente pode chegar a errar. Que o erro é humano, mas é treinar, 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 que eu sei que não é fácil não. Essa é uma área que eu costumo falar, ou você treina ou você erra. Líder ou executor? Hoje eu sou mais líder, mas eu gosto de executar. Eita. Qual palavra define um bombeiro? Humano. Para mim é humano. Olha aí. Tá vendo aí? Bate bola bem legal aqui, né? Coloquei Bruno aí na parede, viu? E tiveram algumas aqui que realmente, né? Eu quando estava preparando o roteiro, né? Que vi, rapaz, vai valer a pena isso aqui, porque realmente a gente tira do entrevistado ali, né? Aquela coisa do ao vivo, não dá muito tempo do acabar. É pensar, tem que ser na lata ali, né? Mas essa questão aqui, desses aqui, eu falei para você nessa questão do improviso, né? Essa questão do planejamento ao improviso, é algo que eu vejo assim que não só na profissão de bombeiro civil, mas para mim que sou professor, né? Situações que você muitas vezes você tem que improvisar, Muito. né? É Um dia assim, desse, pode falar. um dia desse o Data Show não pegou, né? Eu tinha preparado uma aula, tinha feito os slides, tinha feito tudo. Quando eu cheguei na escola, né? O Data Show não funcionou, né? E aí eu tive que olhei para o coordenador, né? Eu disse para ele, ó, fica tranquilo aí, porque eu vou improvisar ali, vou dar meu jeito, vou dar aula ali, vou pro quadro, vou voltar os tempos dos quadros. Peguei a canetinha e fui pro quadro, né? Então são situações. Eu tinha feito um planejamento, né? Eu tinha ali preparado a aula, tudo direitinho, mas quando cheguei na situação, tive que ter o improviso, né? Então, eu acredito que o improviso, ele faz parte ali do Ele vai contexto, fazer né? parte. Assim, eu digo improviso porque, assim, situações bombeiro civil, qualquer profissão, hoje em dia, ela tem que ter um improviso também. E principalmente nessa área de bombeiro civil por um fator. Nem sempre vai ter tudo que você realmente tá precisando para poder fazer. A gente vai ter que, às vezes, usar o recurso. Ou seja, principalmente quando primeiro socorro é a coisa que mais usa é improviso. Aí eu digo, tem que ter o treinamento, tem que ter o material, mas o improviso ele também é essencial. Ou não faz o improviso ou não consegue realmente, de fato, fazer o trabalho. Que é uma coisa que é algo que ajuda bastante. A gente tem protocolo, existe muita coisa, mas o improviso também se torna uma base. Ou seja, é algo que vai ter que ajudar a poder fazer o resgate, ajudar a fazer, resolver a solução daquilo que realmente está precisando para o momento. Muito bem. Gente, hoje eu estou recebendo aqui Bruno Rafael, meu amigo, ele é bombeiro civil, mas vocês viram aí, né? O homem é bombeiro civil, mas é instrutor, tá fazendo aí concurso no curso de enfermagem, é um cara que não para, né? Eu admiro ele por conta disso aí, é um cara que não para, ele está sempre ali buscando conhecimento, eu acompanho ele aí nas redes sociais, as postagens dele, todo dia ele posta ali e tal, uma coisa e outra ali, né? Isso, claro, né? Serve de inspiração aí, você que está começando, ou que quer começar, talvez aí na área de bombeiro civil, né? Aqui está aqui alguém, né, que com certeza enfrentou obstáculos, né, viu dificuldades no caminho, ainda vê, né? Com Mas está aí, certeza. ó, tá aí mostrando que vale a pena buscar conhecimento, vale a pena estudar,
vale a pena ali a gente muitas vezes, sabe, dormir um pouquinho mais tarde, porque Se abdicar da vida, das, mergulhou né? nos estudos, né? Enfim, são essas situações, às vezes perder momentos com a família, né? Porque a profissão do bombeiro civil, às vezes, requer isso, né? Enfim, Bastante. mas tudo isso aí em prol do crescimento, em prol de conseguir ali você alcançar, né? O seu êxito, os seus objetivos. Bruno, meu irmão, prazer te receber mais uma vez aqui. É uma pena que essas lives aqui só durem uma hora, né? É Porque verdade, é verdade. realmente é uma pena porque todas as profissões, né? Todos os entrevistados e entrevistadas que a gente já teve aqui a oportunidade na live, né? É, é muita coisa, né? Não dá para eu falar da gente falar de uma profissão em uma hora, tá certo? A gente tenta ali, de alguma forma, extrair o máximo, foi o que eu fiz aqui contigo aqui, tenta extrair o máximo daquele profissional, né? E hoje a gente também conseguiu extrair mais, você pela segunda vez aqui comigo, né? E fica aí preparado aí, porque vai vir outras vezes, viu? Se Deus Com quiser. certeza terão novos convites. Eu queria, antes de partir aqui para a parte final, né? A gente tem aqui menos de 4 minutos para a gente concluir a live, né? Agradecer a todos vocês aí que entraram na live, aqueles que vão entrar depois aqui, porque a live fica sempre salva aqui no meu feed, né? Eu sempre deixo aí, no mínimo eu deixo uns 15 dias a live no meu feed principal, né? E também é, a live vai para o canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube lá, o Radar Profissões. Eu queria convidar você para você, inclusive, né? Não sei se você está conseguindo ver aí na tela uma taginhazinha vermelha com um linkzinho, né? E aí as pessoas podem clicar nesse link, né? Até uma nova funcionalidade aqui das lives. Conheci essa funcionalidade hoje, Não né? vi, mas E não apresentou aqui nessa parte. não apresentou, não? Não. Para mim aqui eu estou conseguindo ver. Mas pronto, você, mesmo que não esteja aparecendo aí, mas você pode ir aí no YouTube, procura aí Radar Profissões, tá certo? E se puder dar uma força aí, tá certo? Seguindo o canal e compartilhando aí com os amigos, né? Eu agradeço muito, tá certo? E dizer para vocês, né, que em julho estaremos de volta aí com mais uma live Radar Profissões. Bruno, meu irmão, obrigado. Fica aí esses minutos finais aí para você fazer suas considerações. Primeiramente, eu agradeço pela segunda vez estar aqui presente, podendo falar um pouco da minha profissão, falar um pouco da minha rotina e as curiosidades que eu acredito que muitos têm. Mas eu sou grato por tudo. Não tenho muito nem palavra para falar. Falei um pouco, eu costumo falar o seguinte: quer saber mais, é procurar. E qualquer dúvida que tiver, até pelo Instagram, que é Bruno, vou tentar explicar, Bruno. É, bombeiro.12. Esse é o meu Instagram, vocês procuram, vão ter aí as dúvidas que tiver. Eu acho que é isso aí, se não me falha a memória, tá isso. Qualquer coisa você me ajuda aí, Leonardo. No meu Instagram, eu olho e nem sei, tão decorado que eu tô. Eu tenho tanta coisa para fazer que hoje foi bem corrido, mas qualquer dúvida, o pessoal que tiver aí, é só me procurar por lá. As informações que quiser, palestra, curso, é me procurar que a gente tá preparado para isso. E assim, eu tô para guerra, como diz a história, estou pronto, preparado e querendo. Eu É só isso aí. agradeço Você pode concluir. Pode eu concluir. agradeço de coração pela essa oportunidade que está dando, de passar um pouco essa experiência que eu tive, que tenho. E eu indico bastante, ó, você que é jovem, não importa a idade, quer aprender, buscar, quer poder saber o básico, sempre corra atrás, nunca desista. A fé move montanha, ou seja, a sua vontade de você crescer faz você se tornar o grande. Não tem dificuldade para absolutamente nada, tudo só vai depender de você. E assim eu agradeço, né? É isso aí, meu irmão. Olha, gente, até a próxima. Né? Julho estaremos de volta aí com um novo entrevistado ou nova entrevistada, não sei. Mas a live Radar Profissões continua, tá certo? E eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco e ao nosso amigo Bruno aqui também. Valeu, gente. Até a Valeu, próxima. um abraço. Tchauzinho, hein?